capítulo 2. Deus abençoe a todos que estão aqui nesta noite. Como é bom estarmos na casa do nosso Deus. Efésios capítulo de número 2. Aleluia. Senhor te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? Amém. Leiamos a partir do primeiro versículo. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, para fazer a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E ressuscitou juntamente com Ele, e fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Amém? Eu quero voltar aqui ao versículo 3, junto com você. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Amém, queridos? Podemos assentar em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero ler também na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1 e versículo 4, que diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero falar nesta noite sobre a morte de Jesus Cristo. É muito importante para nós compreendermos a realidade do propósito da morte de Cristo. A morte de Cristo é uma das mortes mais faladas, mais repercutida em toda a história da humanidade. Em todas as eras houve várias mortes, houve milhões de mortes, poderíamos colocar bilhões de pessoas já morreram em toda a história. Nós sabemos de vários tipos de mortes, torturas, sofrimentos que precederam o último respirar de homens e mulheres que sofreram absurdamente na história e que vieram a morrer como resultado de seus sofrimentos. Mas a morte de Jesus, ela é
a morte mais falada, mais repercutida, é o personagem que morreu, que mais nós ouvimos falar, porque essa morte, ela se diferencia das demais, porque sobre ela há um propósito muito poderoso, que é o propósito de redenção. Todas as pessoas que morreram, morreram apenas por serem humanos. E todos os humanos estão sentenciados à morte. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos nós estamos indo em direção à sepultura. É algo que não se tem como evitar, estamos indo em direção a ela. Mas a morte de Cristo foi uma morte diferente, porque o propósito sobre ela, esse propósito de redenção. A redenção revela a grandeza do amor de Deus pela humanidade. Uma humanidade de natureza caída, de natureza pecaminosa, de natureza contaminada pelo espírito de rebelião, e que tornou o homem fracassado e plenamente destruído no tocante ao seu relacionamento com Deus. A palavra do Senhor nos diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, que o pecado e a transgressão faz divisão entre o homem e Deus, é um muro de separação. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31, que nós bem sabemos que Deus não ouve a pecadores. Não é que Deus não ouve, é que os ouvidos de Deus, segundo o livro dos Salmos, os ouvidos do Senhor estão sobre os justos, e os olhos do Senhor, aliás, estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. O justo não justificado em si mesmo, por si mesmo, mas justificado pela obra redentora do Calvário. Então a morte de Cristo teve um propósito. A morte de Cristo não foi um sacrifício humano. Não, Jesus, ele não mataram Jesus, não assassinaram Jesus. Existe no coração de muitas pessoas esse pensamento de que mataram Jesus, de que assassinaram Jesus, e muitas pessoas olham para Jesus, para a sua morte, e não propriamente para a sua morte. Olha para Jesus, olhando mais especificamente para o seu sofrimento. Mas eu quero lhes dizer uma coisa: a morte de Cristo tem um significativo maior do que o seu sofrimento. Há diversos filmes que tratam do sofrimento de Cristo. O mais recente que foi feito mostra Cristo, um Cristo na historicidade do filme, um Cristo absolutamente torturado, destruído fisicamente, abalado emocionalmente, desfigurado. A tentativa do personagem e do autor daquele filme buscou salientar, evidenciar e separar da morte o sofrimento, e dar mais atenção para o que Jesus sofreu do que propriamente para o ato da sua morte e o propósito da sua morte. Nós reconhecemos o sofrimento de Cristo, nós reconhecemos a dor horripilante de Cristo, sabemos da sua tortura, dos açoites que ele levou, da cruz que ele carregou, dos cravos que perfuraram seus pés e suas mãos. Algumas pessoas mostram a cruz como um madeiro elevado,
onde os cravos perfuraram os pés de Jesus e entraram na madeira, e também perfuraram as mãos, e Jesus ficou pendurado pelos cravos nas mãos e nos pés. Outros mostram uma cruz com uma base, onde os pés de Jesus se posicionaram sobre ela, mesmo estando na cruz, e que sobre aquela base, os pés de Jesus foi cravado, e as suas mãos nos braços da cruz. Porque, segundo pensa-se, se não houvesse uma base para que os pés de Jesus se apoiassem, pelo peso do corpo, rasgaria-se os seus tecidos e o corpo cairia no chão. Mas tudo isso mostra a realidade da crucificação. Foi tortura. Outras pessoas também morriam. Antes de Cristo, após Cristo, muitas pessoas tiveram mortes violentas, mortes de cruz, morte em fogueiras, pelo fogo, morte pela espada, morte por decapitação, como o apóstolo Paulo. Pessoas foram esfoladas, tiveram o couro, a sua pele tirada do corpo, estando eles vivos. Pessoas foram arrastadas pelas praças por cavalos soltos e perdiam parte do corpo em várias partes das ruas. Foram mortes resultadas de grandes torturas e sofrimento. Sempre houve morte, mas aqui nesta noite eu não quero especificar e exaltar o sofrimento de Cristo, mas o propósito da sua morte, Ninguém poderia ser acusado de matar a Jesus. Se alguém matasse Jesus, Jesus seria assassinado. Ele mesmo declarou: ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Ninguém poderia ser, como se diz, acusado de matar a Jesus, a tal ponto que quando Jesus estava crucificado, ele fez uma oração a Deus dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aquela oração, ela estava direcionada a pessoas específicas. Ela estava direcionada aos soldados que o prenderam, estava direcionada às pessoas que lhe bateram, estava direcionada às pessoas que zombaram, e estava direcionada às pessoas que lhe crucificaram. Aquela oração de Jesus foi feita por essas pessoas para que Deus lhes perdoasse, e eles foram perdoados por esse ato de crucificação. Jesus morreu após ser crucificado. Aquele soldado que pegou uma lança e perfurou o peito de Jesus, perfurando o coração, atravessando o seu corpo de um lado a outro, o fez quando Jesus já havia morrido. Jesus foi crucificado e morreu. A morte resultou-se de sofrimentos, de torturas e de horas pendurados na cruz. Mas Jesus morreu. E a culpa da sua morte foi tirada de sobre aquelas pessoas que lhe crucificaram. Porque já havia pessoas culpadas pela morte de Jesus. Já haviam aqueles que tinham culpa na sua morte. E quem eram essas pessoas? Todos nós. Todos nós. Nós fomos os culpados. Por quê? Por causa do nosso pecado, por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos erros, por causa das nossas desobediências, por causa da nossa rebelião contra Deus. Agora, essa culpabilidade que nós temos, ela teve uma origem lá no Éden, quando o homem fez uma escolha, querendo ser igual a Deus, querendo ter uma mente diferente
aquela que Deus colocou nele, querendo conhecer o bem e o mal, querendo ser igual a Deus, desobedeceu a Deus. E na verdade, a sua natureza foi contaminada. O pecado, ele contamina a natureza do homem. Você vê, nós estamos vivendo um tempo de pandemia global, um vírus que contamina uma pessoa, e a pessoa é infectada por aquele vírus e transmite de uma para outra, e várias pessoas ficam infectadas. Algumas morrem, outras sobrevivem, a maioria sobrevivem. Algumas recebem tratamentos e recuperam, outras não recuperam. É um vírus que contamina. E essa contaminação, ela está relacionada apenas ao corpo. Ela contamina parte do corpo, infecta o corpo. E o próprio organismo pode combatê-la. Com alguns dias, reagem no combate e essa infecção, ela desaparece. Mas o pecado, ele contamina o espírito da pessoa, a essência mais profunda da pessoa. O primeiro a ser atingido pelo pecado é o espírito da pessoa. Consequentemente, a sua alma é a segunda parte do ser a ser contaminado. E consequentemente, a terceira parte é o corpo. O corpo absorve o pecado, mas a primeira parte a ser contaminada é o espírito, depois a alma e depois o corpo. E todo aquele ser passa a estar contaminado pelo pecado. O pecado, ele é tão terrível que ele atinge a natureza da pessoa, não apenas o físico, mas a natureza, a essência da pessoa. Então todos os seres humanos foram contaminados. Davi, o salmista, diz: em pecado eu fui gerado, e em pecado concebeu-me a minha mãe. Ou seja, Davi, ele teve um entendimento pelo Espírito, que ele nasceu pecador. Toda pessoa humana nasce pecador. A natureza humana está contaminada. Quando um casal gera um filho, esse filho nasce sob a natureza do pecado, a essência do pecado. Quando o Senhor destruiu todos os primeiros habitantes daquele primeiro tempo antediluviano, e escapou Noé com a sua família, e Noé fez o que não agradava ao Senhor, Deus disse: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque o homem, ele já nasce mal, ele já nasce com a natureza má, com a natureza pecaminosa. Então a essência da pessoa se tornou pecaminosa, contaminada. Então naturalmente toda a pessoa humana está contaminada pelo pecado. E se a pessoa está contaminada pelo pecado, está separada de Deus. O pecado separa o homem de Deus, afasta o homem de Deus, põe uma muralha entre o homem e Deus, e o homem perde todo contato e relacionamento com Deus quando ele vive na prática do pecado. O homem, ele é impelido a pecar. Eu falo homem falando de gênero humano. Ele é impelido a pecar. Todo ser humano inclina-se para o pecado. Por quê? Por causa da sua natureza pecaminosa. Inclina-se para os prazeres do pecado. Por que que existe uma grande peleja na vida da maioria das pessoas para permanecerem firmes na fé, na presença de Deus? Por causa da natureza do pecado, que não está completamente mortificada. E ela, a tendência dela, a inclinação dela é para o pecado. É para o pecado. É uma contaminação cruel, terrível.
muito terrível. O pecado é a pior doença que existe na terra. Uma pessoa contaminada pelo pecado, ela está debaixo de uma maldição cruelíssima. E só a morte de Jesus tem o poder de mudar a natureza do homem pecador para uma natureza divina, para uma natureza diferente. Então, quando Jesus morreu, Ele não morreu para ficar famoso, para ficar reconhecido, ou para nós termos dó de Jesus. Tem muita pessoa que chora quando vê um filme, alguma coisa cênica da morte de Jesus, se emociona e chora. Mas por que chorar? Se nós choramos porque vemos um personagem ali fazendo um papel, um artista fazendo o personagem de Cristo, simbolizando Cristo, e alguém se emociona, também se emociona com o sofrimento de qualquer pessoa, com a dor de qualquer pessoa, com a tortura de qualquer pessoa. A emoção, ela vem por percebermos a realidade da dor alheia. Então as pessoas choram, e esse choro passa, e o tempo passa, e essas dores, essas emoções só acontecem de ano em ano. Em um tempo de Semana Santa, Sexta-feira da Paixão, quando as pessoas falam sobre isso, passa diversos filmes sobre isso, e as pessoas entram naquele estado emocional, fica todo mundo emotivo. Mas qual o valor de se emocionar? Qual o valor de ver de vez em quando um filme, uma coisa assim, e continuar a vida seguir da mesma forma? Não faz sentido se emocionar com o sofrimento. Nós temos que entender o propósito da morte. Nós temos que nos voltar para essa realidade. Jesus morreu. Por quê? Jesus morreu porque nós tínhamos uma natureza pecaminosa, como lemos aqui, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, aquelas inclinações, aquelas vontades, e éramos por natureza filhos da ira, gerados pela ira. E essa ira fala de vingança, de juízo, de sentença. A natureza que nós tínhamos, a natureza que o homem ainda não regenerado tem, é uma natureza na qual ele vive para sentença, para ira, para juízo. Uma natureza pecaminosa, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. A palavra do Senhor nos diz no livro do profeta Ezequiel: a alma que pecar, essa morrerá. A palavra de Deus diz que o pecado, vindo a ser consumado, gera a morte. Então todos nós estávamos mortos nos nossos pecados. O homem ainda não regenerado, não redimido por Cristo, é um cadáver ambulante, espiritualmente falando. Ele tem vida física, vida intelectual, mas ele está contaminado pelo pecado, e a sua natureza é pecaminosa, está contaminada. Então ele está separado de Deus, trazendo sobre si a ira que virá sobre os filhos da desobediência. Mas a palavra de Deus diz
no versículo 4: mas Deus, aleluia, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, aleluia, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, aleluia, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A morte de Cristo, pelo grande amor de Deus por nós, como está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor de Deus, na sua infinita misericórdia, Deus que é riquíssimo em misericórdia, com o seu amor que nos amou, mesmo nós estando mortos em ofensas contra Deus. E que ofensas são essas? A prática do pecado. Estando nós ofendendo Deus, praticando o pecado, Deus nos amou pela sua riquíssima misericórdia, e como Ele nos amou, Ele nos vivificou em Cristo. Ou seja, aquela natureza morta que estava em nós recebeu vida. Aleluia. Aquela contaminação da nossa natureza, aquele pecado que estava em nós, transformando-nos em seres abjetos, espiritualmente falando, em pessoas distantes de Deus, sentenciados ao inferno. Essa natureza agora recebe, pela morte de Cristo, pelo sangue que foi derramado, por crermos nele e recebermos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, a morte de Cristo vivificou essa natureza que estava morta, transformando-nos. E aí, aqui em 2 Pedro capítulo 2 versículo 4 diz, eu vou ler a partir do versículo 3: visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Versículo 4: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Agora observe: para que por elas, pelas promessas, fundamentada no propósito da sua morte, para que pelas suas promessas fiqueis participantes da natureza divina. Quando o homem sai do seu estado de pecado, e aquela natureza contaminada pelo pecado morre, ela é mortificada, ele é regenerado. Aquilo que Jesus disse a Nicodemos: necessário é para ti nascer de novo. O que nasce de carne é carne. O que Jesus estava falando: nenhuma pessoa por si mesmo, nenhum ser humano natural por si mesmo pode gerar uma natureza espiritual na sua vida. Necessário é para você nascer de novo. E Nicodemos diz: mas como pode eu, sendo um homem velho, voltar ao ventre da minha mãe e tornar a nascer? Jesus disse: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, nessa natureza que você tem, o que é nascido de carne é carne. Jesus está falando de natureza pecaminosa.
Você está na natureza natural, você precisa nascer de novo, ou seja, nascer da água e do Espírito, ou ser gerado pelo Espírito, nascer de Deus, ser gerado pelo Espírito Santo de Deus. Essa natureza pecaminosa desaparecer, essa contaminação ser curada e você ser gerado uma nova criatura através de Cristo Jesus. Fazendo isso, você pode entrar no reino de Deus. Então a morte de Cristo é muito mais significativa do que nós nos emocionarmos. Oh, Jesus morreu. Não fique com dó de Jesus. Eu não tenho dó de Jesus por ele ter morrido na cruz. Nem um pingo. Misericórdia, eu tenho alegria, porque a sua morte me trouxe vida. E outra, ele veio para isso mesmo. Foi o seu propósito, a sua missão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Foi Deus que deu. Deus entregou o seu Filho para morrer por mim, para morrer por você, para morrer por nós. A morte, o sofrimento de Cristo nos trouxe vida e paz. O profeta Isaías diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A sua dor me trouxe paz, porque ele veio para isso mesmo. Ele veio para morrer. Ele veio para se entregar à morte. E ele se entregou, porque ele me amou. Agora, uma das coisas, presbíteros, que eu fico pensando: alguém teve coragem de morrer por nós, se entregar para morrer, porque nós tínhamos a natureza do pecado e nós íamos para o inferno. A sentença era para nós. Mas agora Jesus tomou o nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar. Eu já dei um exemplo uma vez, estava pregando e veio essa inspiração para exemplificar. Todas as pessoas de um certo lugar, todas as pessoas habitantes daquele lugar cometeram um crime. Uma de uma forma, outra de outra. Uma de uma forma mais intensa, outra de forma mais leve. Mas a questão é que todas cometeram crimes. Então todas receberam a mesma sentença. Foram presas em um lugar, todas as pessoas. Ah, mas o meu crime foi pequeno. Mas foi crime, então não importa. Não devia ter praticado, mas praticou, está todo mundo preso. Aquela multidão enjaulada naquele lugar. E tem determinado um dia em que todas aquelas pessoas daquele lugar que estão presas sem liberdade alguma, serão tiradas dali. E elas serão conduzidas à morte. Não há perdão. A lei sentencia elas à morte. Não existe brechas na lei que as absorva. A lei é uma lei para condenação. Porque sem a lei, se não houvesse lei, nenhuma delas teria um crime algum. Mas como existia uma lei, todas foram submetidas a essa lei. E por isso todas se acharam criminosas. E o dia da morte está chegando, e todas elas têm consciência disso. Vai morrer, não tem escape. Tem plena convicção do crime que cometeu, do erro que cometeu. E o dia está chegando, o dia está chegando.
Só que chega um personagem de um outro lugar naquelas localidades, naquelas terras. E ele vem. Este homem chega, conhecendo a realidade daquelas pessoas, e vai ao executor daquela sentença, ao juiz que aplica a sentença, e diz assim: eu vim me apresentar a ti no lugar daquelas pessoas que estão presas. Eu vim para dar a minha vida no lugar delas, para que tu liberte todas elas. E o juiz diz assim: mas você não cometeu crime nenhum, não tem erro nenhum em você, como que você vai morrer? Não, aqui eu olhei para eles, eu vi a situação delas, o desespero, o lugar para onde elas vão, e o meu coração quebrantou, e eu comecei a perceber, e o amor começou a crescer dentro de mim por elas. Fiquei com compaixão delas, e essa compaixão, esse amor cresceu tanto que eu vim aqui para entregar a minha vida. Então você liberta todas elas, e eu morro no lugar dela. Tem certeza disso? Tenho. Mesmo você não tendo cometido, porque aqui não tem nada que mostra que você cometeu nenhum crime, não tem nada no sistema. Não, mas eu vim, Então, ele é preso em um lugar, e aquelas pessoas estão lá presas, ele é preso. E no outro dia, levam ele para o lugar fora daquela cidade, e ali matam ele. E quando ele morre, o juiz que tinha sentença de condenação para aquelas pessoas manda libertá-los, porque o juiz é justo. Ele poderia dizer: já morreu, não vou fazer mais nada, porque eles são criminosos. Mas o juiz é justo. E então, quando o justo morreu, o juiz mandou soltar, e todas aquelas pessoas foram soltas, foram libertas, pela morte de um que não tinha nenhum crime, mas por amor àquelas pessoas decidiu se entregar. Agora, todas aquelas pessoas que eram criminosas, o crime que eles cometeram foi perdoado, eles foram absorvidos, porque toda a culpa que eles tinham caiu sobre aquele que morreu. Foi isso que aconteceu conosco. Nós éramos essas pessoas, queridos, nessa terra, que estávamos presos, escravizados, porque o pecado dá uma falsa sensação de liberdade, mas o pecado é a maior escravidão que o homem pode sofrer. E todos nós estávamos escravizados, mas aí estávamos sentenciados, porque o salário do pecado é a morte. E aqui não é morte física, é morte espiritual, ou seja, separação eterna de Deus, o inferno. Mas aí Jesus chega e se entrega, o justo pelos injustos. E agora nós, que recebemos esse tão grande livramento, cremos no sacrifício dele, que pelo sacrifício dele nós fomos livres. Nós somos livres por causa da sua morte. Só que o nosso Jesus, ele morreu e ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, nós que cremos nele, somos transformados. Essa natureza nossa pecaminosa, que nos levava a uma condição de culpa, agora ela é transformada. E agora nós somos livres. A morte de Jesus é o resultado da nossa salvação.
é o resultado da nossa libertação. É necessário que nós que queremos servir a Jesus e queremos seguir a Jesus, sejamos transformados. A palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, se é uma condicional. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo. Nicodemos, necessário é para você nascer de novo. Ou seja, tem que haver uma regeneração. Nascer de novo, ser gerado de novo. Mas pastor, eu já nasci, eu já sou homem grande, uma mulher grande. Sim, mas a natureza é pecaminosa. Você precisa nascer agora do Espírito, porque os teus pais te geraram um homem e uma mulher pecador. Não, pastor, mas eu não ando por aí praticando. Não, filho, é a sua natureza, a minha natureza, a nossa natureza é pecaminosa. E só através de Jesus Cristo nós poderemos receber vida. E isso acontece pelo poder do Espírito Santo e pela palavra de Deus. É por isso que Jesus disse nascer da água, a palavra, e do Espírito. A palavra é a água. Nós precisamos nascer da palavra e do Espírito. A palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus, gerado por Deus, não anda na prática do pecado, não vive na prática do pecado, não vive pecando. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? A mesma palavra continua dizendo: porque a sua semente permanece nele. E que semente é essa? Oh meu Deus, a palavra de Deus é linda demais. A semente é a palavra. Agora, a exegese da palavra é muito profunda. É a mesma linguagem da intimidade de um homem, de uma mulher que gera um filho. A semente aqui a semente de Deus é como se Deus gerasse essa pessoa, espiritualmente falando, e essa pessoa é gerada por Deus segundo a sua natureza. E é por isso que o apóstolo Pedro, ele diz: pelas quais nos tem dado grandíssimas promessas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, não mais da natureza pecaminosa. Em Cristo nós somos gerados de novo, queridos. Então a morte de Cristo tem um significativo muito mais profundo, muito mais abrangente. Poderemos nos emocionar? Sim. Poderemos chorar? Sim. Mas a emoção resulta da percepção, da compreensão do que a sua morte fez por mim. E não porque ele sofreu. Ah, Jesus sofreu. Não. A minha emoção é o resultado do que ele fez por mim, do que a sua morte gerou em mim. Aleluia. Perdão, eu não estou mais preso, doutor Ricardo. Eu não estou mais preso. Ninguém pode mais me acusar. O diabo não pode dizer mais nada contra mim. Não pode chegar diante de Deus e me acusar de mais nada. Aquela cédula, aquele documento que estava na mão dele com uma acusação contra mim, aquela sentença foi rasgada.
Pode olhar, Satanás, em todos os lugares, você nunca vai achar diante de Deus uma acusação contra mim. Por quê? Porque a morte de Cristo me libertou da escravidão e da sentença do pecado e da perdição eterna. Aleluia! Quando eu me converti, eu aprendi um hino, e eu cantava muito ele, que dizia assim: preso eu vivia em angústia e solidão, era triste o meu pecado, o meu estado, mas Jesus me deu perdão. Ele com o seu poder me libertou. Por amor imenso, hoje livre estou. Hoje sou livre, livre, aleluia. Deus só quer o nosso bem. Hoje sou livre, livre para sempre. Amém. A morte de Cristo, a morte de Cristo. A nossa natureza precisa ser transformada. Você precisa se entregar a Deus. Ah, pastor, eu aceitei Jesus. Então se lance completamente. Deixe o Espírito de Deus processar isso, gerar em você uma nova criatura. Porque há um combate na vida de muitas pessoas, por causa da natureza do pecado, porque ela luta, ela não quer morrer. Na verdade ela não morre, ela é mortificada. Ela está ali, inerte. E como você foi vivificado, o Espírito de Deus regenerou você, e você está na presença de Deus, e essa natureza de Deus entrou na sua vida, e você se transformou em uma nova criatura. O pecado não tem mais lugar em você, você não vive mais praticando. Mas se você esfriar para com Deus, se afastar de Deus, começar a dar brecha para o diabo, começar a ouvir o que não deve, falar o que não deve, ir para onde não deve, e ter um estilo de vida indevido, essa presença de Deus em você vai desaparecendo, e aquela natureza que está mortificada, ela vai querer ressurgir e dominar a sua vida. Queridos, nós que temos promessas tão poderosas, e sermos participantes do reino de Deus, de entrarmos na sua glória, fiquemos firmes. A morte de Cristo é muito mais profundo. Ele morreu por amor a nós. Ele se entregou por amor a nós. E nos libertou da escravidão do pecado, e nos deu esperança viva. O céu não é
uma alegoria. O céu é um lugar. O céu é uma pátria. O céu é um lugar habitado e habitável. É um lugar grandioso, onde o trono de Deus está. Jesus, no Evangelho de João, disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradias, muitas moradas, muitas casas. Jesus, ele fez essa revelação lá na pátria onde meu Pai habita, naquele lugar onde meu Pai mora, há muitas casas, e eu estou indo para lá preparar essas casas para vocês. E quando eu for e preparar essas casas para vocês, virei outra vez e levarei vocês comigo mesmo, para que onde eu moro, vocês morem também. João 14. O céu é um lugar real. Porque algumas pessoas procuram Cristo para resolver algum problema familiar. Outros procuram Cristo para resolver situações financeiras. Outros procuram Cristo para obter a cura de alguma enfermidade. Outros procuram Cristo para ter uma crença, uma religião, porque importante é que cada pessoa tenha uma religião. É o que dizem. Mas na verdade nós temos que buscar a Cristo para sermos salvos e recebermos as suas promessas, sermos participantes da sua natureza e herdeiros da sua promessa, porque eu tenho plena convicção, certeza inabalável da sua vinda, da sua volta imprevisível, instantânea, num abrir e piscar de olhos. Ele virá para nos levar para a sua morada. Isso é uma verdade. Isso não é um pensamento religioso, isso não é uma filosofia, um pensamento positivista, a raiz de uma religião. Não é algo que o homem criou para ter um equilíbrio emocional, porque eu já li alguns artigos que falam de religião, da importância de o homem ter uma religião, porque a religião dá ao homem um certo equilíbrio e ajuda o homem a manter-se mais confiante, mais estruturado. Não, queridos, está errado. Religião não serve para nada. Religião em nada é igual a nada. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E Ele disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nós precisamos de Jesus para chegarmos ao Senhor. Só através da sua morte nós temos a redenção dos nossos pecados. Só pelo seu sangue nós somos purificados e justificados diante de Deus. A sua morte nos traz vida e vida eterna. Então o céu é um lugar. E você acredite ou não o que eu vou lhe dizer agora. Você pode acreditar no que eu vou lhe dizer e pode desacreditar, é um direito seu. E eu respeito.
a qualquer momento, Jesus vai voltar. Só que ele disse que nessa vinda ninguém vai dizer ei-lo ali ou ei-lo aqui. É a parousia de Cristo. Ele virá nos ares. Ninguém verá. E quando ele vier para arrebatar a igreja, a sua proximidade não será sentida por ninguém. Quando ele chegar na altura que ele pretende ficar, ele arrebatará a igreja pelo poder do Espírito Santo. A igreja será tirada da terra. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Sairão das suas sepulturas, dos lugares onde foram sepultados, e ressurgirão em corpo glorificado. E nós, se estivermos vivos no dia da sua vinda, seremos transformados. E tudo isso a palavra de Deus diz num momento, unidade indivisível de tempo. Não tem como se separar esse tempo. Num momento, num abrir e piscar de olhos, ele virá. Os mortos ressuscitarão, nós seremos transformados, esse corpo físico será transformado, será semelhante de Cristo, e nós subiremos. É o raptus da igreja, o harpazo, o arrebatamento. Ninguém vai perceber, só posteriormente. Só para aqueles que pela morte de Cristo foram gerados uma nova criatura. E isso vem através da fé em Jesus Cristo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e fez-nos assentar nos lugares celestiais em Cristo. Isso é uma promessa. Você que já está em Cristo, você já está sentado num lugar celestial. Você não pertence mais a essa terra. Você está aqui, mas você não é daqui. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Você trabalha, corre, dorme, acorda, sua camisa, enfrenta um desafio, passa por um probleminha aqui, outro ali, um de maior intensidade, outro de menor intensidade, se aflige. Tudo isso faz parte da natureza humana, mesmo tendo gerado a natureza divina. São as coisas do cotidiano na terra. Mas a promessa da salvação é sobre nós. Já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, quando nós chegarmos na presença de Deus. Porque nenhum de nós temos a verdadeira revelação da grandeza da nossa salvação. Porque tem muito crente que diz assim: não é fácil ser crente, é uma luta ser crente, mas a vida está difícil. Querido, dá glória a Deus, dá graças a Deus, porque a palavra do Senhor diz que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
Aleluia. As riquezas da graça de Cristo serão profundamente conhecidas, e você vai ficar perplexo dizendo: meu Deus, como que eu nunca fui merecedor disso aqui? Que coisa grande, poderosa e gloriosa, eu não sabia que era assim. Aí nós vamos ter consciência de quantos fomos medíocres, pequenos, frágeis. Para nos mostrar no século vindouro as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade para conosco em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não, olha, eu sou salvo. Por que não? Porque eu fiz isso, eu faço aquilo, eu procedo. Não, querido, não tem mérito nenhum em nós a salvação. A nossa salvação, o mérito pertence única e exclusivamente a Cristo. O que nós temos que fazer é permanecer firme para não perdermos a salvação. Amém, queridos? A morte de Cristo não é um motivo, ou ela não aconteceu para nos levar ao emocionalismo. Eu choro muito, eu choro quando estou adorando, às vezes eu choro quando estou pregando, eu choro quando estou meditando no quarto, ou quando eu estou orando sozinho, ou quando eu estou andando no carro sozinho, ou às vezes até acompanhado e ninguém percebe. De óculos, ouvindo louvor, meditando, e as lágrimas vêm. Ou não percebe, ou percebe e não fala, né? Porque eu entendi o que Deus fez por mim, gente. É muito largo, alto e profundo. A nossa salvação está mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Então guarde-se, afaste-se do pecado, evite o pecado, lute pela sua vida espiritual, consagre a sua vida, tenha um estilo de vida dentro dos padrões de moralidade e espiritualidade exigido na palavra de Deus. Porque ninguém jamais fará ou faria por você o que Jesus fez. A morte de Cristo não é para nós nos emocionar, apesar de nos emocionar, mas o objetivo não é esse. A morte de Cristo produz vida, e vida eterna. Amém? Se coloque